Capítulo 2 Fulgêncio. Quidinho entrou mudo. O escravo também nada disse. Percebeu que o senhor observava tudo ao redor e deu ao visitante tempo para isso. O novo senhor de Massapê deixou os olhos vagarem pela casa e, ao fixar seu morador, constatou que Fulgêncio havia perdido não somente a mão. Parte do seu braço fora destroçado pela moenda, restando apenas um pedaço que quase se confundia com o ombro. Seu olhar parecia penetrar a alma de quem o fitasse, o que assustou Quidinho. Ainda sem lhe dirigir a palavra, o jovem senhor examinou a residência. Era limpa e arrumada. O fogão aceso lhe dava um toque acolhedor. Uma prateleira grande estava repleta de livros e recipientes com medicamentos manipulados. A casa toda era um só aposento, que servia de sala, quarto e cozinha. O espaço era amplo, com tudo organizado de modo surpreendente para quem possuía um único membro superior. Fulgêncio, sentado impassível em frente ao patrão, começou seu sagrado ritual de fabricação do cigarro. Cortou a palha, lambeu-a dos dois lados e alisou-a com canivete repetidas vezes, prendendo-a nos dentes. Depois, tomou um pedaço do fumo e o colocou sobre a mesa. Segurou o tabaco com o dorso da mão e, com o canivete preso entre o polegar e o indicador, fatiou-o agilmente. Em seguida, usando os 5 dedos, esfarelou o produto por vários minutos e o trouxe para a extremidade da mesa. Recolheu a palha na palma da mão e usou o polegar para juntar todo o fumo picado dentro dela. Num movimento rápido e preciso, enrolou a palha e voltou a lamber a extremidade para colar. Com os dentes, dobrou uma ponta e bateu a outra sobre a mesa. Só então foi até o fogão e acendeu o cigarro, para novamente se sentar diante do senhorzinho. Soltando uma baforada, deu início ao diálogo. Creio que o que o trouxe aqui não foi curiosidade, nem mesmo desejo de tomar satisfações comigo pelo modo de vida que leva em suas terras. E por que mais seria? Se vejo que tem habilidades com a mão que lhe restou e está apto para o trabalho. Minha habilidade você viu quando entrou aqui. E por que não trabalha? Quem disse que não trabalho? Melado do Pingo contou que meu pai o isentou da lavoura na ocasião em que perdeu o braço. Sim, e não trabalho na lavoura, porém o faço de outras maneiras, curo corpos e almas. Isso não é trabalho. Foi o senhor que disse que clinicar é mais cansativo que cuidar de um engenho. Acontece que você não é médico. Não cursei medicina como o senhor. Nunca estive em Coimbra, mas se quiser, posso lhe mostrar que tenho conhecimento nessa área. Não duvido, pois vejo em sua prateleira os mesmos livros em que estudei. Onde os conseguiu? E como sabe que estive em Portugal? Qual resposta quer primeiro? Está pronto para elas? Sim. Como obteve os livros? Já ouviu falar de Fortunato, Machado, Mendonça, Coutinho de Miranda Filho? Um irmão de meu pai que desapareceu? Sim, eram dele os livros.
Ele voltava para casa depois de se formar médico em Coimbra. Seu pai, que não queria dividir Massapê, foi esperá-lo na Bahia e, entrando no navio, matou o próprio irmão antes que ele desembarcasse. Como os navios demoram muito e ficam dias parados nos portos, quando o capitão chegou a Recife com a notícia e os pertences do pobre médico, o senhorzinho já estava em casa e não levantou suspeita. O senhor, desgostoso com a morte do primogênito, nem quis olhar a bagagem, deu-a para os escravos e, como apenas eu, entre eles, sabia ler, foi sem problema que os livros ficaram comigo. E como sabe do crime? O remorso corroía o espírito de seu pai quando chegou até mim. Se não me contasse, acho que a própria dor o sufocaria. Dor sufoca? Nunca experimentou? Não. Quer dizer, sim. Então, não só sufoca, como adoece e mata. Quidinho estava atônito. Como sabe que estive fora da colônia, se nem a minha mãe eu contei? Sei que esteve em Portugal. E sei também que nunca se formou médico. Quidinho teve um ataque de tosse. Como sabe disso? Quer dizer, de onde tirou essa ideia? Sei, porque disse que estudou em livros iguais a estes. E no tempo em que deveria ter se formado, eles já não eram mais usados. São velhos. São? Sim. Soube disso pelo filho do senhor Pedro, que se formou antes do senhor. Se estavam velhos para ele, agora sei que esteve em Portugal, sem jamais ter estudado medicina, e que gastou rios de dinheiro com mulheres, a bagaceira portuguesa e o vinho do Porto. Eu estudei, sim. Não como deveria, mas tive algumas noções. Sim, aparecia na escola de vez em quando e não comprou um livro sequer, coisa que estranhei não haver em sua bagagem, já que os médicos têm muitos livros. Como sabe disso tudo? Sou profundo observador da natureza humana, meu filho. Alguém que estuda para ser médico não concebe a ideia de matar. E eu ouvi dizer que mataria Jacinto. Ninguém estuda medicina para ser senhor de engenho. O médico tem fome de curar, mesmo que seja para ganhar dinheiro. E quanto à maneira como gastava o dinheiro que a sinhá lhe enviava, não é difícil deduzir, pelo seu temperamento intempestivo, arrogante e violento, que tem necessidade de se afirmar como homem e poderoso, porque na realidade teme a força das mulheres. Está dizendo que tenho medo das mulheres? Que sou... Não, disse que você as teme e não que as repudia. Daí a necessidade de estar com muitas delas para acreditar que as domina. E era por aí que se escoava o dinheiro de seus estudos. Pretende contar isso à minha mãe? Não, de forma alguma. Inclusive porque sei ser ela a fonte de seus medos. Não a sinto como mãe. Eu sei. E quanto a Isaltina e Mida? Gosto delas, mas não preenchem o vazio que o faz procurar prostitutas? Mais ou menos isso. Senhor, embora sua mãe possa ter falhado,
deixado uma ferida aberta que sempre sangra, deve buscar autocura no bem. Não tente transferir esse encargo às prostitutas ou escravas, e muito menos cobrar daquela que venha a ser sua esposa o que sua mãe lhe negou. E menos ainda tente destruir nas mulheres aquilo de que ela o privou. Destruir? Como assim? Por que acha que feriu os seios da escrava com quem se deitou ontem? Porque eles são feios. Não creio que seja isso. Um homem nunca acha os seios de uma mulher feios, a não ser que eles signifiquem, em sua mente doente, uma rejeição materna. Eu não sou doente, tenho a saúde de um touro. Atente para as doenças da alma, filho. Sente-se rejeitado por sua mãe. Em sua concepção, como na de quase todo mundo, as mães devem amar com loucura, ninar, acariciar, beijar e amamentar os filhos. Não é isso? Quidinho começou a chorar, deixando as suas dores se esvaírem em pranto convulsivo. Chore e constate que a dor sufoca. Vai se sentir melhor. Com lágrimas abundantes, ele gritava: odeio minha mãe, aquele corvo vestido de preto, como seu próprio coração deve ser. Odeio o jeito como diz que sou feio. Odeio quando bate em meu rosto. Odeio todas as mulheres. Odeio seus seios. Tenho vontade de riscá-los com facas afiadas. E fez isso com as prostitutas portuguesas que se deitaram com você? Não, mas não permitia que tirassem a blusa. E por que permitiu que Joana o fizesse? É minha escrava. Com ela, posso extravasar minha raiva. Isaltina também é sua escrava. Tem coragem de machucá-la? O senhor de Massapé baixou o tom de voz e a expressão no seu rosto era de ternura. Não, jamais. Isaltina é minha mãezinha. Quanto à minha mãe, às vezes sonho que a estou mutilando. É por achar que os seios dela não têm serventia, já que se negou a amamentar seu único filho. Acho que sim. Olhe, filho, esses instrumentos maravilhosos que o Criador colocou nas fêmeas dos animais superiores e, claro, nas mulheres, têm por função principal a nutrição dos filhotes. No entanto, eles não existem só para isso, pois se assim fosse, as mulheres estéreis não os teriam, ou desapareceriam logo que a criança fossem desmamadas. Os seios são parte da graça e do atrativo feminino. São órgãos belos e sensíveis que não devem ser agredidos. O estranho é que, apesar de saber disso, eu não consigo evitar. Essas mudanças levam tempo, mas posso ensinar-lhe um truquezinho, um exercício para ser usado até que essa chaga deixe sua alma de vez. Isso é possível? Tem como me ajudar? Sim, eu posso e vou ajudá-lo. E o truque é o seguinte: sempre que vir os seios de uma mulher e sentir ímpetos de feri-los, seja ela prostituta, escrava, sua mãe ou a esposa que vier a ter, imagine que está olhando para os seios de Isaltina, até que um dia não mais precisará disso. Interessante. Talvez possa dar certo. Não custa tentar.
Onde aprendeu tudo isso? Nos livros ultrapassados de medicina que não foi. Fulgêncio sorriu terno. É a medicina da alma. Nós aprendemos ao longo dos séculos. Em um livro muito fechado que só se abre com amor, o coração dos homens. Seja de brancos, negros ou índios, todo o coração humano traz no mais secreto recôndito lições preciosíssimas, obtidas através de sentimentos e atitudes de medo e coragem, raiva e amor, mágoa e perdão, pranto e sorriso. Feliz é o Pedrinho que conheceu o corpo humano em Coimbra e conhecerá a alma com você. Felizes somos todos nós, filhos amados do Criador. E Jesus, sabe alguma coisa sobre ele? Um jesuíta me contou sua história. É nosso irmão mais velho, um ser admirável, conhecedor perfeito da alma humana. Fulgêncio, quero que continue com seu trabalho como médico e que me perdoe a agressão de ontem. Prometo que não ocorrerá de novo e quero que saiba que jamais contei a ninguém o que confiei a você. Sinto-me bem melhor. É como se tivesse recebido um alívio ao falar de meus sentimentos. Eu acredito que se sente aliviado. Sua dor, que era enorme, diminuiu pela metade, porque a dividiu comigo. Quando pomos um medo para fora, podemos trabalhá-lo, o que é impossível enquanto ele permanece escondido em nossos porões interiores. Só podemos moldar o barro se o temos nas mãos. No fundo do rio, ele é inacessível. Entendi. É uma analogia excelente. E quanto ao perdão? Não posso perdoá-lo, pois não tomei aquilo como ofensa. Não se ofendeu? Você não sabia o que fazia. O jesuíta me contou que uma das últimas frases de Jesus foi: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Com essas palavras, ele ensinou a perceber onde está o tamanho da culpa. Ela tem o tamanho da nossa consciência. Hoje, eu sei que você não mais me machucaria. Não, de jeito algum. Por isso digo que não tenho que lhe perdoar. E peço perdão por tratá-lo com intimidade, Senhor. Afinal, é meu dono. Quando estivermos sozinhos, pode tratar-me por você. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, para você ou para os seus preparados, mande pegar na casa grande. Obrigado, Senhor, que o Criador o proteja. Ele saiu sem responder, mas achara o que procurava, a explicação do fato de seu pai ter tanto apreço pelo negro. Um dia o procurara sufocado pela dor e encontrar alguém que tinha a chave para o livro da alma, o amor, que escancara o coração humano, trazendo à tona todas as feras que nos arranham, para serem domadas à luz do dia e do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quidinho não podia considerar-se curado, porém o primeiro passo fora dado. Ele já possuía o diagnóstico, e saber com que devemos lutar, conhecer o potencial de nossos inimigos internos, representa meia batalha ganha. É como se pudéssemos ouvir do Mestre: Pai, ajude-os, eles agora sabem o que fazem.